Então, galera, beleza? Hoje eu vou dar umas dicas aqui. O pessoal tem me perguntado bastante sobre como fazer Ashura. Então eu trouxe um desenho, um personagem, né, o Carlitos. E vou fazer esse desenho e vou comentar aqui um pouco e falar um pouco e pensar um pouco sobre isso. Eu já trouxe o desenho esboçado porque o tema hoje não é pensar esboço, né? A gente faz isso em outros momentos. Recomendo que vejam o vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição, porque apesar do tema ser Ashura e com caneta de nanquim, o princípio é basicamente sempre o mesmo, né? É luz e sombra. Então só vai variar a maneira como a gente lida com o material para fazer isso, mas o princípio é o mesmo. A partir das mesmas reflexões de luz e sombra para estruturar e fazer degradês que simulem a terceira dimensão no papel, né? Estou usando aqui uma canetinha, esse material eu ganhei da Pentel, é uma canetinha de nanquim muito boa. Ela é uma canetinha média, o marcadorzinho não é muito fino, nem muito grosso, ele deve ser aí 0,5. Ashura, para quem não sabe, são essas tramas de linhas que se sobrepõem e formam o desenho. Então é fazer o desenho através de grades que se atravessam e se saturam na medida que são atravessadas por outras grades na direção oposta, formando as partes mais escuras e mais claras. Então aqui no vídeo dá para acompanhar direitinho, o vídeo está bem acelerado, mas dá para acompanhar como é feito aqui o desenho. Nas partes que eu quero escurecer, eu dou uma passada de linhas, né? Eu faço uma fileira de linhas e daí eu já ganho um tom acinzentado, porque como as linhas se intercalam com partes brancas, a gente toma uma distância para olhar, ele nos dá a impressão de que é cinza, né? Porque as duas cores são misturadas nos nossos olhos. E se eu quero escurecer um pouco mais, então eu vou voltar fazendo a linha, fazendo outra fileira de linhas, só que cruzando com essas linhas que já estão feitas, certo? Então, dá para perceber aqui no desenho, quando eu volto numa mesma área, eu procuro fazer linhas que cruzam na outra e não que fiquem paralelas. Isso dá toda uma elegância no desenho, na Ashura. A técnica de Ashura ela é bem antiga, ela era muito usada principalmente em gravuras em metal, inclusive nas cédulas de real e até de dólar também, é um clássico das cédulas. Sempre tem uma gravura que eu não sei se é de fato uma gravura em metal ou algo que simule uma gravura em metal, né? Uma arte digital que simule uma gravura em metal, mas vocês podem perceber, pode pegar uma nota aí de R$1, não existe mais de R$1, de R$2 ou qualquer uma, e podem ver aquela arte muito bonita. Aquilo lá é uma técnica antiga que era usado um buril para fazer, e ela acompanha o movimento da superfície, porque isso também dá toda uma dinâmica na forma e no volume do desenho. Então se a gente fizer isso com o nanquim também fica muito bom, muito legal. Eu recomendo muito tentar fazer isso, por exemplo na parte do nariz, tentar acompanhar o movimento do nariz com a Ashura. Lógico que para começar a Ashurar é preciso ter treinado um pouco fazer essas linhas, né? Então recomendo que pegue um papel aí e treine fazer as linhas. Aqui na roupa
Essas listras elas são bem escuras, então eu teria que ir e voltar várias vezes. Eu sou meio caótico, eu sou bem estrutural, assim, eu vou estruturando e pontuando certos lugares, indo, voltando, que nesse ângulo fica melhor de ver como funciona as grades, ó. Indo e voltando, quando volta escurece um pouco mais, dá pra ver que quando fica de perto, o desenho perde definição, como se a gente estivesse perto demais para ver, sabe? Então ele funciona um pouco melhor nessa outra distância aqui, que está funcionando como cinza a uma determinada distância. Quando a gente chega perto, a gente vê que não é um cinza, que são na verdade linhas. Então ele revela o segredo que forma o cinza. Então de perto os olhos percebem diferente esse tipo de desenho, né? Eu adoro esse tipo de questão e de diferença. É um lance um pouco impressionista até, né? Nesse ângulo a gente consegue observar como funcionam as linhas. Desenhar com caneta é sempre um desafio, porque de fato a gente não pode fazer um erro muito grave pelo fator irreversível, né, da caneta. Ele não pode ser apagado, mas também não é tão grave a ponto de que não dê para consertar nenhum erro. Quer dizer, a gente pode disfarçar determinados erros, só não pode ser um erro muito grave numa área que é muito importante do desenho. É que existe no desenho um elemento chamado foco, tanto no desenho quanto na própria visão, como na fotografia, que é um exemplo aí mais popular de pensar o foco, que é aquilo que está em evidência, né? E eu acho que aqui nesse desenho do Carlitos a gente pode optar por focar mais no rosto. Quer dizer, dando um pouco mais de detalhes no rosto e deixando o resto um pouco menos acabado, menos detalhado. É uma maneira de focar. Então isso é um elemento que pode ser pensado, que eu acho que funciona muito bem. Temos que saber a hora de parar. Às vezes a gente passa 5 minutos da hora de parar um desenho e depois pensa, nossa, eu tinha que ter parado um pouco antes, o desenho já esteve melhor. Então eu tenho que achar o ponto certo quando o desenho tá legal e não tá demais, entende? Voltamos aqui pro rosto dele para dar mais como eu falei, é importante dar foco no rosto dele, porque o rosto é o elemento principal desse desenho. Então eu estou escurecendo, ó. Percebam que eu estou cruzando as linhas e agora tem lugares que ficam quase 100% pretos. Grande Carlitos. Vou deixar aqui o link do Luzes da Cidade, que é o meu favorito, para você ver também. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, galera. Tchau.